turminha! Hoje eu quero compartilhar com vocês uma das histórias que muito me inspira na Bíblia. É a história de uma mulher encantadora, Esther. Esther é uma mulher linda, linda. A Bíblia fala da sua beleza, mas também uma mulher inteligente, uma mulher sábia, uma mulher de coragem. Eu acho que um tema que nós poderíamos dar para o livro de Esther é coragem. Pois é, mas essa linda moça, ela perdeu seus pais ainda muito nova, ela ainda muito novinha ficou órfã e o seu tio Mordecai resolveu assumir a sua criação e ele resolveu sim cuidar de Esther. E ele cuidava dela como ela sendo a sua própria filha. Mordecai era um homem temente a Deus e ele ensinou Esther os caminhos do Senhor, a amar ao Senhor, não ficar se lamentando pelo que ela perdeu, mas sim olhar porque existia um propósito para a sua vida e existia um Deus soberano sobre todas as coisas. E foi diante desse cenário que Esther foi criada. Mas na cidade que ela vivia, teve um concurso de beleza, olha que legal. E Esther foi selecionada dentre várias meninas para participar desse concurso. Depois você lê o livro de Esther, porque o livro é maravilhoso, essa história é linda, linda. É um livro pequenininho, só tem 10 capítulos, vale a pena ler. E aí Esther vai para esse harém do palácio e fica ali durante um ano, recebendo um tratamento de beleza. Olha que maravilhoso, gente. Um ano de tratamento de beleza? Pois é. Mas quando ela chegou lá, o chefe do harém, ele olhou para Esther e percebeu que tinha algo diferente naquela menina. Esther era simpática. Sabe o que é isso? A graça de Deus sobre a vida de Esther. Olha que lindo. E aí, o que acontecia? Cada dia, uma das moças ia se apresentar ao rei. Uma coisa que eu fiquei assim imaginando é que essas moças, elas tinham mãe, tias ou que seja, que orientavam elas. Quando você chegar na presença do rei, você faz aquele traquejozinho, você dança, você faz isso, você faz aquilo, um monte de situações. Mas Esther não tinha. Esther era criada pelo seu tio e com certeza ele não tinha tido esse tipo de conversa com ela, né? Então, o que acontece? Esther vai se apresentar ao rei. Só que o Deus que formou Esther, que Esther conhecia, também formou o rei. E ele sabia do que o rei gostava. Olha só que bacana. Quando Esther chegou e começou a conversar com o rei, o Senhor que formou o rei orientou Esther. Orientou ela o que ela falar, orientou Esther na forma dela tratar, no carinho que ela deveria fazer, no toque que ela deveria dar. Tá vendo só como é que Deus faz as coisas? E o rei se apaixonou por ela. Olha que bacana. E aí Esther virou rainha, mas tem muitas coisas que envolvem essa história muito interessante que vale a pena realmente ler. E um belo dia, um dos homens, Amã, que era assim o braço direito do rei, resolve armar uma conspiração para matar o povo de Deus. E aí o que acontece? O tio de Esther fica sabendo de tudo isso e vai, manda um recado para ela, falando para ela que que estava acontecendo. Esther, claro, fica com medo e tudo mais, mas acontece uma situação que é um dos trechos mais lindos que eu gosto aqui desse livro de Esther, e eu vou ler aqui para vocês, que é Esther, no capítulo 4, no versículo 16, e fala o seguinte:
Quando Mordecai, né, avisa para ela do que estava acontecendo e que inclusive ele adverte ela, fala, poxa, não fica com medo aí não, porque quem sabe não foi por conta dessa situação que já estava para acontecer que o Senhor te levantou e te colocou como rainha. Aí Mordecai manda ver na Esther, né? Aí o que acontece? Nesse versículo 16, Esther fala o seguinte: Esther envia a Mordecai a seguinte resposta: vá e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã, e todos vocês jejuem e orem por mim. Jejuem e orem. Olha que mulher especial, que mulher de oração. Durante 3 dias não comam nem bebam nada, nem de dia nem de noite. Eu e minhas empregadas também jejuaremos junto com vocês. Olha só que bacana, eu amo essa parte desse livro. E aí, o que acontece? Esther, como rainha, ela se mostrou uma mulher de fé, uma mulher de coragem, e ela se posiciona, ela toma a decisão de salvar o seu povo. E aí arma toda uma estratégia para poder falar com o rei, para poder dizer o que estava acontecendo e tudo mais. Então, assim, a história realmente é uma história assim, muito especial e vale a pena você ler até o final. Mas o que eu quero destacar para vocês dentro dessa história? Não foi a primeira vez que o inimigo tentou destruir o povo de Deus, como também não foi a última vez. Isso continua acontecendo ainda nos nossos dias. Hoje nós estamos vivendo assustados devido a uma pandemia, um vírus que nós não sabemos o comportamento dele, nós não temos registro, é tudo muito novo, nós não temos registros para poder saber o que é que vai acontecer, como é que vai ser, o que nos espera. Nós já perdemos pessoas queridas, nós vivemos aprisionados dentro de casa, nós saímos pelas ruas de máscaras. Então, assim, nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos assustadores. E vocês acham que Esther também não tinha medo? Assim como nós estamos vivendo um tempo assustador de medo, Esther também tinha medo de morrer, porque ela sabia que qualquer um vacilo, ela morreria. Não seria só a questão dela deixar de ser rainha, ela morreria, mas ela se posicionou, ela enfrentou a morte para livrar o seu povo. Olha que mulher de coragem. E Esther nos incentiva a nos posicionar, nos incentiva a sairmos da nossa zona de conforto. Ela poderia ficar quietinha lá no harém, quietinha lá no seu palácio, ela poderia ficar quietinha enquanto o povo era destruído, mas não, ela sabia que existia um propósito para tudo o que estava acontecendo na sua vida, então por isso ela se posicionou, ela teve fé. E nós também não podemos ficar desanimados, nós não podemos ficar olhando para as coisas que estão acontecendo e simplesmente deixar acontecer. Nós temos que entender que existe um propósito na nossa vida, da mesma forma que existia um propósito para a vida de Esther, porque Esther não era simplesmente uma mulher bela, não era simplesmente um rosto bonito diante daquela sociedade, diante daquele palácio, diante do rei. Não, Esther era um rosto bonito, era uma mulher bela sim, mas isso foi o meio que o Senhor usou para livrar o seu povo. O Senhor é soberano, Ele enxerga as coisas que estão acontecendo hoje, mas Ele sabe de todas as coisas que vão acontecer no futuro, entende? Então, eu queria te despertar para você entender que assim como o Senhor agiu na vida de Esther, fazendo com que ela virasse uma rainha, quem sabe o Senhor não tem te colocado em lugares onde Ele tem um propósito? Quem sabe o Senhor não tem te dado uma inteligência especial para
um propósito. Quem sabe o Senhor não tem te dado recursos financeiros para um propósito. Quem sabe o Senhor não tem te dado sabedoria, habilidades. Quantas coisas que o Senhor pode estar fazendo na sua vida, mas tudo é um propósito, não é para mim, não é por mim, não foi por Esther, foi por Deus, um propósito que o Senhor tinha diante de tudo isso, entendeu? Como que as coisas é muito além. Esther foi usada por Deus para abençoar aquele povo e ela se permitiu que o Senhor habitasse nela de tal forma que ela transbordou e ela salvou o seu povo. Olha que história linda e maravilhosa. E eu hoje gostaria de te convidar. Saia da sua zona de conforto, pergunte ao Senhor qual é o propósito de vida que Ele tem para a sua vida e Ele vai te dizer, porque com certeza, quando nós nos posicionamos, quando nós buscamos entender a nossa história diante de Deus, Ele revela o propósito que Ele tem para as nossas vidas. Que o Senhor te abençoe, seja corajoso. Entenda a vontade de Deus para a sua vida e que Deus te abençoe em nome de Jesus.